Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, 25 de fevereiro, segundo domingo do tempo da Quaresma. Estamos assim entrando na segunda semana do nosso retiro espiritual em preparação à Páscoa do Senhor. Tempo de convenção, tempo de oração, tempo de praticarmos a caridade. Hoje, convido você, convido a sua família para partilharmos juntos o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo de 2 a 10. O Evangelho da Transfiguração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão branca que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias, Moisés, e estava conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essas ordens, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, todos nós somos filhos e filhas amados de Deus que desejam percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu, atualizando assim esta caminhada no contexto do mundo de hoje. Se enxertados em Cristo, não vamos ter dificuldade em viver dentro do plano de Deus, no respeito e no cuidado com o que lhe é de mais precioso, que é a vida humana. Perceba que o Evangelho de hoje vem justamente nos relatar a transfiguração de Jesus. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, para rezar. Enquanto rezava, Jesus transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Caros irmãos, queridas irmãs, a transfiguração de Jesus mostrou aos discípulos a sua intimidade com o Pai, assegurando-os de sua ressurreição após a morte de cruz. Naquele instante, Pedro, Tiago e João puderam vislumbrar o encontro de Jesus com o Pai. Veja que a partir de então, eles que andavam tristes, desapontados com as últimas revelações de Jesus a respeito da proximidade de sua morte, se encheram de alegria com a certeza de que a vida e a ação de Jesus não termina com a sua morte. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus também nos escolhe para ter com Ele uma experiência de salvação. Por isso, para que tenhamos uma experiência real com Deus, precisamos seguir Jesus até um lugar afastado em cima do monte. Ou seja, é necessário retirarmos, nos distanciarmos um pouco, para que possamos assim ter essa intimidade profunda com Deus. Então, subir a montanha é elevar o coração a Deus em oração. Em todas as vezes que nos retiramos para um momento de oração, o mesmo que ocorreu com Pedro, Tiago e João poderá acontecer conosco. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus se transfigura diante de nós e o Pai nos revela o seu amor por Jesus. Esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada. Escutai-o. Na oração, nós temos contato com o Pai e recebemos dele as instruções para enfrentarmos o desafio da vida. Na oração, nós obedecemos ao Pai e escutamos a Jesus. A transfiguração de Jesus nos mostra que também nós, como homens, poderemos ser transfigurados e ter a nossa alma e o nosso corpo purificado pelo poder do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, queridas irmãs,
As roupas brilhantes e brancas de Jesus representam as vestes e a glória que Deus Pai quer destinar a todos nós, os seus filhos muitos amados. A figura de Jesus transfigurado nos dá também o entendimento de que Deus nos exercita no tambor, isto é, na oração e no recolhimento, para que possamos depois descer do monte e enfrentarmos a luta da vida de uma maneira totalmente nova, totalmente transfigurada, cheia da graça de Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, você já subiu com Jesus ao Monte Tabor? O que você recorda dessa experiência, dessa intimidade com Jesus? A sua oração pessoal tem lhe ajudado a se transfigurar diante de Jesus? Ou ver Jesus transfigurado diante de você? O que você precisa fazer para erguer-se, levantar-se, se você ainda permanece acomodado em algum ponto? O que Jesus tem lhe pedido para fazer e por que você não o faz? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para nos fazermos contemplar o brilho de sua glória em cada discípulo do seu Filho, que se entrega ao serviço do Reino com total generosidade, mesmo devendo enfrentar a morte. Que sejamos assim agraciados com essa intimidade com Deus. Possamos assim contemplar Jesus face a face, através desse momento de oração. E que essa Santa Quaresma nos leve também a esse processo de purificação, contemplar Jesus transfigurado. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo e que desça sobre todos vós, sobre vossas famílias, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre com a paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.